Olá, nessa super dica do Studio de hoje, nós vamos te mostrar como inserir um texto num caminho e inserir formas a partir de um caminho e um parâmetro. Em seguida, vamos inserir alguns elementos decorativos, criar um fundo e temos um ornamento decorativo religioso. Vamos lá? Bom, então para começar eu peguei a ferramenta de espiral, cliquei e arrastei. Isso aqui a gente vai ver que ela tem alguns parâmetros no topo, mas podemos editar com o editor de nós em cada segmento, modificar conforme a quantidade de voltas e os diâmetros necessários, mas pela própria ferramenta temos ali os números exatos do raio interno, a divergência e o número de voltas. Isso você pode configurar conforme as necessidades. E agora com a ferramenta de texto, você vai escrever conforme a fonte desejada, o tamanho da letra desejado, né? A mensagem que você quiser passar. Então pode ser uma frase, um texto, um recado, uma oração. Isso vai da sua criatividade e do produto final que você quiser agregar. O importante é que esteja tudo em apenas uma linha e não como um parágrafo. E aí, com esse texto selecionado e com a minha forma selecionada, nós vamos selecionar texto, ajustar ao caminho. E prontinho, o nosso texto seguiu a espiral que a gente já tinha criado. Então, a partir disso, você também mantém ele como editável e pode aumentar o tamanho da fonte, pode trocar o tipo da letra e então personalizar conforme a melhor leiturabilidade da peça. Tendo feito os ajustes, vamos em caminho, converter em caminho. Então ele deixa de ser editável e torna uma forma. Então podemos excluir a forma padrão e temos o nosso texto ali para gravação. Agora nós vamos fazer um outro processo. Temos dois objetos aqui e um deles eu quero criar cópias. Então vamos em extensões, gerar do caminho, padrão ao longo do caminho. Vai abrir essa tela de parâmetros e você vai escolher cópias do padrão repetido e o tipo de deformação cobra. Então você pode aumentar ou diminuir o espaço entre as cópias conforme for a necessidade de distância entre uma peça e outra, para que nenhuma fique sobreposta e assim você vai ajustando. Mantenha o pré-visualizar ativo, clique em aplicar e a forma é aplicada automaticamente. Agora, tendo esse meu objeto das cópias, eu posso simplesmente desagrupar e selecionar as peças que eu quero excluir ou criar uma nova forma, fique à vontade. Nesse caso, nós vamos manter todos os objetos com um espaçamento um pouco maior. Já tendo configurado conforme as minhas necessidades de quantidade de cópias e tamanho e distâncias, nós vamos duplicar esse objeto final para manter duas cópias, por exemplo, né? Sendo que uma dessas, a que ficou sobreposta, eu vou desagrupar e com o Ctrl fecha parênteses ou em caminho expandir, você consegue criar o que eu estou produzindo agora. Vamos então separar esse objeto, Ctrl Shift K, e aí temos só a forma externa que vai gerar o fundo do nosso objeto. Lembre-se sempre de alinhar as suas peças, tanto na vertical quanto na horizontal, que é o alinhamento e o detalhe que vai fazer a diferença na qualidade do seu desenho, ok? Então aqui só fazendo os detalhes finos da peça, né? Eu vou deletar as partes que eu não quero desse meu objeto, inserir um retângulo para que eu consiga fazer um recorte na parte de cima e na parte de baixo. Então vamos só ajustando de uma maneira mais acelerada para ficar claro, são detalhes finos. E bom, depois que eu ajustei, eu já tenho o meu desenho principal, que vai ser a minha base da minha arte escrita que nós já criamos. Eu vou simplesmente copiar e colar ela aqui em cima. Ela vai ser o preenchimento dessa peça. Então, depois que já temos as peças principais prontas, nós vamos adicionar alguns elementos decorativos conforme o tema do produto, né? Então, aqui no caso eu adicionei alguns elementos como a pomba da paz, um crucifixo, tudo no tema religioso. E aí, então, eu separei cada objeto, criei novas camadas e dividi cada objeto para sua determinada camada e função, que depois será enviada para a máquina de corte a laser, a do eFlow.
Então aqui nós temos o corte interno e externo. Depois você deve configurar os parâmetros de potência e velocidade conforme cada produto que você for utilizar. MDF, acrílico, madeira, enfim, você vai utilizar parâmetros diferentes de corte e preenchimento, ok? Configure tudo isso e mande fazer no processo da Do It Flow. Afinal, você cria e a Do It corta. Continue nos seguindo para mais outras dicas, curte e compartilhe se você gostou e mande pra gente o seu resultado se você